Olá pessoal, bom dia ou boa tarde, depende do horário em que essa apresentação for ao ar, aí em Santiago da Compostela. Antes de iniciar a apresentação do meu artigo, eu gostaria de agradecer e parabenizar a coordenação do evento, em nome dos seus representantes, que fazem os maiores esforços para que esse evento se realize de modo exitoso. Enfim, ah, vou apresentar o meu artigo de forma online. Ele é intitulado O Diálogo das Fontes do Direito Nacional e o Princípio Anticorrupção. Seria uma norma de jus cogens. Enfim, antes eu vou me apresentar. Eu sou Paulo Oliveira, sou professor aqui no Brasil, na Faculdade Baiana de Direito, das disciplinas de Direito Internacional e Direitos Humanos. E também sou coordenador da especialização em Direito Internacional e Direitos Humanos aqui da casa. Sou mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra e doutorando em Direito Público também pela Universidade de Coimbra. Enfim, a pretensão do artigo é caracterizar o princípio anticorrupção dentro das fontes do direito internacional. Dentro desse diálogo de fontes que temos no direito internacional, aonde e de que forma poderíamos encaixar o princípio anticorrupção? Bem, a pretensão desse artigo é caracterizar o princípio anticorrupção dentro das atuais fontes do direito internacional. Dentro desse diálogo de fontes existentes na modernidade, como a gente poderia colocar o princípio anticorrupção? Na verdade, a minha ideia inicial é caracterizá-lo, sim, como uma norma de jus cogens. Porém, sei das dificuldades que se apresentam na caracterização final dessa minha intenção. É claro que eu não consigo, de forma plena e de forma eficaz, caracterizá-lo em poucas páginas, o princípio anticorrupção como uma norma de jus cogens. Então, em verdade, esse artigo aqui é parcela, é parte de um trabalho ainda maior, correto? Mas, enfim, nesse trabalho, nessa pesquisa ainda introdutória, eu faço algumas considerações acerca, primeiramente, da importância de se consagrar o princípio anticorrupção como norma de jus cogens. Para isso, em um primeiro momento, eu estabeleço a evolução normativa do Instituto do Jus Cogens. Não estou falando da consagração normativa do princípio anticorrupção ou de outros tantos princípios e direitos já consagrados via jurisprudência como norma de jus cogens, mas sim do Instituto em si. Nesse desiderato, eu faço o quê? Primeiramente, eu coloco essa primeira normatização na Convenção de Viena e depois a consagração de certos direitos e princípios via jurisprudência, notadamente, é claro, da Corte Internacional de Justiça. E já faço isso aliando a ideia de jus cogens com uma ideia mais humanista, com uma ideia de se pensar o direito internacional via a sua humanização, correto? E isso é importante por quê? Porque em um segundo momento eu falo da positivação e da preocupação da sociedade internacional, da nova agenda internacional, em decorrência da positivação do princípio anticorrupção. E eu faço a evolução histórica do princípio anticorrupção, notadamente levando em consideração a sua ligação com o desrespeito de normas de direitos humanos. Ou seja, caso o princípio, ou melhor, caso haja corrupção, uma norma ou um direito, ainda que indireto, direitos humanos, poderá ser afetado, correto? Em razão disso, temos aí um pano de fundo. Primeiro, temos o princípio anticorrupção, agora como uma norma protetiva, como uma norma que se é protegida não só no âmbito internacional, mas no âmbito regional, tanto americano quanto europeu, bem como o seu viés, a sua ligação direta de proteção com normas de direitos humanos,
correto? Sendo assim, a intenção é colocar o princípio anticorrupção em um status hierarquicamente superior às outras normas do direito internacional, às outras fontes do direito internacional. E isso faz com que, em caso de colisão de direitos ou em caso de desrespeito a normas anticorruptivas, essas normas que venham de encontro sejam anuladas, conforme previsão da Convenção de Viena de 1969. Ou seja, colocar a norma, o princípio anticorrupção como norma de jus cogens, traria uma maior efetividade direta e indireta para a proteção dos direitos humanos. Agora, isso é ileso de críticas? Não. Isso é facilmente caracterizável dentro do nosso direito internacional odierno? Não. Em razão disso, eu procuro propor, ainda que de forma inicial, ainda que de forma introdutória, algumas soluções. Dentre essas dificuldades que eu elenco ao longo do trabalho e, sobretudo, na conclusão, estaria, por exemplo, se de fato poderíamos colocar o princípio anticorrupção como norma de jus cogens, ou então colocá-lo como uma norma interpretativa, ou então, pura e simplesmente, colocá-lo como princípio geral do direito internacional admitidas pela sociedade internacional. Outra hipótese seria, eventualmente, o reconhecimento de estados quando não respeitassem de maneira salutar, conforme a nova agenda internacional, essa agenda anticorruptiva. Enfim, naturalmente que eu sei dessas críticas, sei também da dificuldade de eventual responsabilização dos estados, não só pelo cometimento direto de atos corruptivos, ou então por intermédio de uma falta de fiscalização, supervisão, ou então punição dos atores corruptos que fazem parte da sua sociedade interna. Mas a intenção, acredito que seja, de fato, fazer com que essa preocupação da sociedade internacional, fazer com que essa nova agenda internacional e de um tema que, é claro, faz parte das manchetes, não só da sociedade internacional e dos diferentes estados que a compõem, mas que indiretamente e por vezes diretamente causam prejuízos imensos à sociedade internacional via o desrespeito de direitos humanos, correto? Ou seja, práticas corruptivas vão acarretar direta e indiretamente lesões, e lesões graves aos direitos humanos. E eu trago aqui também alguns autores que citam de maneira mais clara essa nefasta consequência da corrupção, correto? Então a intenção é, por intermédio de um estudo inicial, de um estudo introdutório, fazer com que o princípio anticorrupção seja analisado de uma maneira mais clara, mais lógica e hierarquicamente superior dentro do aparato jurídico internacional. E isso, indiretamente e também diretamente, vai acarretar em consequências benéficas à proteção de toda a sociedade internacional via medidas anticorruptivas. Enfim, essa foi uma ideia geral acerca do meu trabalho, da apresentação. É lógico que aqui, dentro do próprio paper, está discriminado de uma maneira mais clara, de uma maneira mais lógica, mas a intenção da apresentação foi sair um pouquinho do papel e colocar na vida prática realmente a minha intenção com relação a esses estudos. Novamente, agradeço aí a organização do evento e espero que todos tenham um excelente evento. Muito obrigado.